água? Será que alguém aqui sabe que o deserto, o sol é escaldante? E aqueles homens caminhando com Jesus por 3 dias. De repente Jesus olha para trás e vê aquela multidão e fala assim: esse povo está com fome. A gente não passou em nenhuma venda, a gente não passou em nenhuma padaria, nenhuma deli, a gente não passou no Publix. Falei certo, né? Publix, ok. A gente não passou em nenhum supermercado e esse povo tem fome. Eu não queria despedi-los assim porque eles estão com fome. O que nós temos aí? Chamou Jesus os discípulos. O que nós temos aí? Aí um dos discípulos olha para ele e fala assim: nós temos 7 pães. Não é isso que diz aqui a história? Nós temos 7. Aqui Jesus, verso 5. Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. 7 pãezinhos, amados. Os discípulos, não eram 7 carros de pão, não eram 7 cestos de pão, não era um pão de 7 metros, era 7 pães. 7 pãezinhos. Agora pensa comigo, igreja, porque essa igreja, eu gosto da igreja do Senhor Jesus, porque é uma igreja inteligente. É uma igreja onde, por estar aqui, já demonstra inteligência. Não precisa fazer mais nada. Por quê? Porque já conseguiu se desamarrar do inimigo. Então pensa comigo, igreja, pegue um pão. Vamos fazer isso, pegue um pão de sal, daqueles brasileiro francês. Isso é brasileiro, mas é francês, tá, amados? Pegue um pãozinho de sal e guarde ele por 3 dias no bolso. Bote no bolso. De manhã, quando você sair para trabalhar, fique com um pãozinho de sal no bolso. Bolso da jaqueta, melhor. Da calça vai ficar um pouco apertado. Pode esfarelar o pão. Mas coloque o pão francês dentro do bolso. Caminhe com o pão francês durante 3 dias. O que acontecerá com esse pão depois de 3 dias? Vai endurecer, né? Olha que interessante. O pão, ele endurece em 3 dias. Tinha 7 pães, podemos dizer 7 pães duros. Então Jesus tinha 7 pão duro. Agora tudo bem, não, pastor, mas você está enganado, pastor. O pão deles não endurece. É um pão feito especial que tem uma mescla de isopor com água que não endurece. É o pão sírio-libanês. É um pão maravilhoso. Esse pão, você pode guardar ele 1 ano dentro de casa que ele não endurece. Tá bom então. Então vamos falar só dos peixes. 3 dias, pegue um peixe, uma sardinha. Eu não acredito que eles tinham tubarão ali, que eles não estavam guardando tubarão no bolso. Devia ser uma sardinha. Ou, né? Pegue um peixe, coloque dentro de um plástico para não sujar muito, né? Coloque o peixe dentro do bolso, ou de uma bolsa. Qual é a mulher aqui que gosta de andar com peixe dentro da bolsa? Não apareceu ninguém, glória a Deus. Põe o peixe dentro da bolsa, ou dentro do bolso, e caminhe com esse peixe no calor, de preferência, como deserto. Lá também não tinha ar-condicionado, como nós já falamos. Caminhe com esse peixe dentro do bolso por 3 dias. E depois ofereça para o seu melhor inimigo. Porque o amigo não vai querer, você não vai fazer isso. Ofereça para o seu melhor inimigo. Né, meus amados? O que vai acontecer quando a pessoa abrir aquele plástico, aquele ziploc, né? Aquele ziploc. Quando abrir aquele saco, o que vai acontecer com aquele cheiro maravilhoso de peixe? 3 dias no deserto. Jesus, estando conosco, Ele preserva o que nós temos. É como que se o tempo não passasse. Jesus na nossa vida, amado, Ele já começa a fazer o milagre sem a gente perceber. Jesus na nossa vida já começa a mudar a história desde o começo. Quando o Senhor entra na nossa vida, amada igreja, Ele já sabe o que Ele vai precisar dos pães e que Ele vai precisar dos peixes. Então, a ordem é: perto do Senhor, nada deteriora, nada estraga. Perto do Senhor, o tempo é parado. Porque perto de Deus, nós começamos com o primeiro milagre. E aí Jesus decide distribuir os 7 pãozinhos. Não era 7 pães? 7 pães, igreja. Jesus pega os 7 pães, levanta os céus e dá graça, e diz: graças, Senhor, pelos 7 pães e por esses peixinhos que nós temos aqui. E eu creio, Senhor, que esses 7 pães e esses peixinhos vai
matar a fome, vai saciar o desejo dessas pessoas. E essas pessoas vão poder voltar para casa. Então, meus amados, eu fico vendo a preocupação do Senhor conosco. Ele é fiel para nos alimentar. Ele é fiel. O nosso Deus, Ele simplesmente não diz para você: vem para a luta, vem para o deserto. Não. Ele é fiel para te sustentar na luta. Ele é fiel para te sustentar no deserto. Ele é fiel para te sustentar, seja nos Estados Unidos da América, seja no Brasil, seja no Paraguai, no Uruguai, até no Equador Jesus sustenta. Porque Ele é fiel. E o nosso Deus aqui, depois de 3 dias, sustenta aquele povo, aquela multidão. E aí Jesus, na sua infinita misericórdia, fala para os discípulos: junta aí o que sobrar e vamos levar com a gente. Junta o que sobrar. O Jesus que multiplicou os pães, fala para o povo, para os discípulos: junta o que sobrar, não deixa desperdiçar nada. E quantos cestos a Bíblia... Aí já estamos falando de cesto. A Bíblia disse que sobrou, igreja? 7. Jesus multiplicou o que tinha para sustentar o povo, e ainda lhe sobrou 7 cestos. Lhe sobrou aquele povo, aqueles discípulos, muito mais do que o que eles tinham antes. Jesus ensinava aos discípulos de que Ele é fiel, que Ele naquele momento estava ali com fidelidade. Para que, igreja? Para alimentar, para cuidar, para não deixar passar a necessidade. Você sabe que Jesus hoje tem uma aliança contigo, de não deixar você desamparado? Você sabe que Jesus hoje tem uma aliança de dizer que você, mesmo estando no deserto, não vai passar fome? Mesmo estando no deserto, não vai passar sede, não vai passar frio? Você sabe que Jesus, estando hoje na sua vida, Ele está dizendo: você é um privilegiado. Você tem alguém que olha por você. Ele não vai te deixar envergonhado, voltar para casa, morrer no meio do caminho, porque Jesus já se preocupou com isso. Se Ele estava preocupado com aquela grande multidão que estava lá naquela época, imagina com nós agora. Como Ele não está preocupado com as nossas vidas. E graças a Deus o Senhor continua fazendo milagre. Aí, amados, no verso 14, queria que a igreja me acompanhasse. Verso 14 do mesmo capítulo 8 de Marcos diz: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar os pães no barco. Não tinham consigo nenhum só. Jesus multiplicou o pão. Jesus resolveu o problema naquele momento. Mas os obreiros que estavam com Jesus estavam com a barriga cheia. E aí, quando a barriga está cheia, você jura até que vai fazer jejum. Com a barriga cheia, você promete até fazer dieta. Vou emagrecer. Depois que senta e que come, agora eu vou descansar, vou fazer dieta. A partir de hoje eu estou de jejum. Barriga cheia. Quando a barriga está vazia, está reclamando: Senhor, 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 manda pão. Quando o Senhor mandou pão em abundância, os discípulos esqueceram dos pães. Sabe o que isso nos traz à memória, amados? Que muitas das vezes somos displicentes com aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu lembro que eu tinha uma Santana Quanto no Brasil, uma época, e eu olhava naquele carro e eu só achava defeito naquele carro. Era uma Santana Quanto, não era tão velha, mas também não era tão nova. Mas eu olhava, eu via os rasbiscados na porta do carro, eu olhava e falava: não, eu tenho que trocar esse carro. Eu via aqueles arranhadinhos nas portas, eu via aqueles começando a ficar ruim o banco, né? Ficar furadinho o banco. Eu falava: não, tem que trocar esse carro. Não aguento mais esse carro. Eu era ímpio, viu, amados?